Olá, bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Meu nome é Michael, sou instrutor bíblico. Se esta é a primeira vez que estás aqui no canal, quero dizer-te que este vídeo faz parte de um curso com 20 módulos. Quero convidar-te a assistires o vídeo de introdução que explico como funciona o curso, bem como assistires os vídeos dos módulos anteriores. Se tiveres alguma questão, podes entrar em contato comigo através do e-mail michaelregiste2020@gmail.com. O conteúdo, se for relevante, por favor inscreve-te no canal para ajudares esse conteúdo a chegar a mais pessoas, ativa as notificações e, acima de tudo, partilha, se consideras importante para os outros. Pois bem, estamos a avançar rapidamente para o final do nosso curso. Hoje vamos estudar o módulo 18, que a Bíblia ensina acerca do plano de Deus para o sustento da Igreja. Fica até o fim, não te esqueças de tirar as tuas notas, pausa o vídeo sempre que necessário, leia os textos e, se necessário, volta a ver o vídeo todo outra vez. Dinheiro. Certamente que a Bíblia terá um conselho para nos dar sobre esse tópico. Quer sejam dólares, kwanzas, meticais, euros ou libras, é um bem que é amado por uns, outros dispensam, muitas das vezes usado para caridade. Por ele, muitos motivam-se por causa de uma promoção para obter melhor salário e melhores condições de vida. Outros, infelizmente, deixam corromper os seus princípios e valores. Outros ainda apegam-se de tal forma ao dinheiro que chegam a perder a vida por ele. E outros há que compreendem que o dinheiro simplesmente é uma ferramenta para que com ela possam conseguir obter coisas que realmente têm valor. Deus, ao criar o mundo, vai entregar o homem a gestão do mundo e por isso dá-lhe o domínio. E por isso vamos confirmar na Bíblia e perceber e responder à questão a quem pertence o universo. Em Salmos capítulo 24, versículo 1, diz-nos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E para que não haja dúvidas, Deus diz em Ageu 2, versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E por fim, trago-vos este texto que acho fantástico, a linguagem que Deus usa. Nós vamos ler Salmos 50, versículos 10 até o 12, que diz-nos assim: porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre os milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. E agora vejam, se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Imagina teres um pomar e Deus dizer que se ele tivesse fome, ele não necessitava de pedir porque tudo que lá está é dele. Que linguagem fantástica. Assim, o homem deve-se considerar um mordomo. Uma profissão atualmente não muito conhecida, mas ainda existente em algumas famílias que têm esta possibilidade, sendo uma comparação adequada para descrever a relação entre o homem e Deus quanto à responsabilidade e o cuidado das coisas criadas e recebidas por Deus. Pois um mordomo é aquela pessoa a quem são confiados os bens de outros para administrar de forma sábia como se fosse o próprio dono. E mordomia é o exercício da capacidade de administrar de forma responsável os bens recebidos. Vamos confirmar esta visão através dos seguintes textos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz-nos: no princípio criou Deus o céu e a terra. Vemos aqui Deus como dono de tudo. Em Gênesis 1, 26, vemos Deus a dar domínio ao homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Reparem que é dado domínio ao homem sobre a terra. E reparem que daqui também não é dado o domínio do homem sobre outro homem. E em Gênesis 2, versículo 15, diz-nos que Deus dá a responsabilidade ao homem de guardar e trabalhar no jardim, tendo a ajuda da sua companheira Eva. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Mas há um conceito que nós precisamos entender. Ao tratarmos deste tema, é importante compreender que riqueza, segundo a Bíblia, é diferente daquilo que nós estamos habituados. E ela está associada normalmente à obediência e vem da parte de Deus. Por exemplo, a Bíblia afirma que possuir metais e minerais preciosos como ouro, prata, diamante, etc., podem são sinais de riquezas. Ter muitas terras e animais
o aumento da produção agrícola, uma abundante colheita, o aumento de filhos. Embora este ponto possa parecer estranho nos tempos que correm, mas é verdade. A Bíblia afirma que ter muitos filhos é uma bênção de Deus, afinal é um aumento da descendência, não é assim? E ter saúde também é um sinal de riqueza. Podemos verificar isto que acabamos de ver nos seguintes textos. Em Deuteronômio capítulo 7 diz-nos o seguinte: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e beneficência que jurou aos teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á e fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou aos teus pais. Bênção está sempre associada à multiplicação destes bens. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças dos egípcios que bem conheces. Deuteronômio capítulo 7, versículos 13 até o 15. Outro texto é Deuteronômio 28:2, que diz-nos que e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Atualmente o dinheiro é erradamente símbolo de riqueza. Vamos ver porque que digo isto. Para entendermos como chegamos até aqui, vou procurar de formas simples tentar explicar o processo que ocorreu ao longo da história da humanidade. No início da história, as operações comerciais eram efetuadas por meio de trocas de produtos. O Sr. António cultivava batata e o excedente da batata que não necessitava para o seu consumo, ele queria trocar por outros bens que ele não produzia. É aí que entra o Sr. José, que era pescador. Ele tinha a mesma necessidade. O excedente de peixe, para o seu consumo, ele queria trocar por batatas. Então acordavam em que o Sr. José levava peixe e o Sr. António levava batatas. Acontece que esse sistema criava alguns problemas. Primeiro é que nem sempre o Sr. José estava interessado em batata e vice-versa. Então, para além do problema da logística, porque não tinham como armazenar, era para além do problema da logística, porque era fácil para o Sr. José armazenar batata, mas não era fácil para o Sr. António armazenar peixe, pois tem a facilidade de se estragar. Então acordaram usar algo que na altura era reconhecido de valor para todos, o sal. Assim, combinaram que 1 kg de sal seria igual a 1 kg de batata ou de peixe. Desta forma, eles poderiam fazer as transações e assim, quando necessitassem daquele artigo, poderiam trocar por sal e não tinham necessariamente de andar com as batatas ou com os peixes às costas. Assim, o Sr. António, se precisasse de 2 kg de peixe, só tinha de entregar ao Sr. José 2 kg de sal. E se o Sr. José precisasse de 1 kg de batata, só tinha de entregar ao Sr. António 1 kg de sal. Isto funcionava muito bem, até que, dada altura, isto também criou algum problema, porque era necessário espaço para armazenar esse sal todo que ia sendo coletado. Afinal de contas, era algo valioso. Então, para que não representasse um perigo, o governo, a dada altura, decide criar um papel e acorda entre todos que um papel corresponderia a 1 kg de sal que cada um tinha nos seus bancos. Assim, facilitou mais o processo. Em vez, então, de levarem o sal, andarem com 1 kg ou 30 kg de sal para cada transação, levavam o papel, chegavam ao banco, trocavam esse papel pelo quilo de sal, que era realmente algo valioso, não o papel, e assim poderiam depois fazer o resto das trocas. Pois bem, a dada altura, o governo decide que a nota já não tinha obrigatoriamente de estar agarrada a 1 kg de sal. E assim temos um problema. Quanto vale uma nota? Bem, a resposta é lógica. Vai valer aquilo que definirem que ela vale. Assim, o sal que era realmente valioso, deixa de entrar na troca e ficam as notas. Agora, atualmente, este é o sistema que nós temos.
O dinheiro é erradamente símbolo de riqueza. Agora você tem um papel e não tem bem nenhum associado, a não ser quando você compra de facto algo, como prata, ouro, terras, plantações, investe na educação dos teus filhos, etc. Pois se um banco falir ou uma moeda desvalorizar, você não tem simplesmente nada. Assim, para os filhos de Deus, dinheiro não é riqueza, mas é a representação do potencial de adquirir riquezas, ou seja, bens. Percebeu isso? Se não percebeu, volta a ver o exemplo e tenho certeza que vais compreender o que quero dizer. E isto é importante para que o homem não tenha o seu coração no dinheiro e nos números na conta bancária. Assim, com o dinheiro hoje, tantas instituições como pessoas podem adquirir bens e serviços necessários para vivermos e desenvolvermos as nossas atividades, tais como comprar casa, edifícios, terras, pagar a luz, a água, a internet, a comunicação, comprar comida, equipamentos, carros e até pagar serviços prestados por outros. E a Igreja, como instituição de Deus, com uma missão, também tem as mesmas necessidades que qualquer instituição. Por isso devemos refutar o argumento muitas vezes maldoso de que a Igreja não deveria falar em dinheiro e que não precisava de dinheiro. Afinal de contas, não se vai pagar a renda de um espaço ou as contas do serviço de água e de luz, dizendo aos fornecedores destes serviços que tenha fé. Assim, Deus, mais sábio que os homens, e precavendo para que a sua obra não estivesse a mercê da ganância humana, vai instituir um sistema de sustento financeiro da sua obra aqui na terra, através dos dízimos e das ofertas. E o que é que a Bíblia nos tem a dizer sobre este tema, que infelizmente tem tido muito maus exemplos e vários escândalos no meio cristão? Primeiro é que Levítico 27, versículo 30 a 32 diz que Deus instituiu e o considerou sagrado. Segundo, é a 10ª parte das riquezas e bens. Isto vemos em Gênesis 28, versículos 20 a 22. Terceiro, Deus considera roubo aquele que conscientemente não devolve o dízimo. Malaquias 3, 8. Quarto, a sua devolução é sinal de confiança em Deus e certeza nas suas promessas e providências. Malaquias 3, versículo 10. Portanto, dízimo igual a 10%. Quero convidar-te, ao passares o vídeo, a ires ler os textos que referi agora aqui neste slide e depois continuares a assistir o vídeo. Vamos ver então exemplos práticos de como calcular o dízimo. Imagina que você tinha 100 kg de farinha. Como calcular o dízimo? Simples. Pegava os 100 kg, dividia por 10 e tinhas 10 kg. Isto era o que antigamente, na troca comercial, fazia-se. A pessoa pegava nos 10 kg e ia entregar ao templo, como dízimo. Atualmente, vamos ver um exemplo com dinheiro. Imagina que alguém recebe ou ganha 100 euros. Qual seria o dízimo? A mesma coisa. Dividir por 10 e seriam 10 euros que então entregaria para o templo. E para que é que o dízimo é usado? Malaquias 3.10 vai nos responder a esta questão. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quem diz isso é o próprio Deus, através do profeta Malaquias. E depois disso fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Fantástico esse texto, não é? E em Números 18, versículo 21, temos uma outra afirmação. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam no ministério da tenda da congregação. Com estes dois textos nós podemos concluir que o dízimo é para que houvesse mantimento na casa de Deus, ou seja, sustento para o avanço da obra de Deus aqui na terra, mas também para sustento daqueles que viviam a tempo inteiro para o serviço do Senhor. Não sei se sabem, mas os textos que acabamos de ler, o texto de Números refere-se à tribo de Levi, uma tribo que Deus tinha consagrado exclusivamente para se tratar das coisas do templo de Deus, das coisas espirituais e do ensino das coisas espirituais ao povo. E por isso não podiam se distrair com outro tipo de trabalhos conforme as demais tribos. E a oferta? Bem, como o nome indica, é uma oferta. Em Êxodo 35, versículo 5, nós podemos ler: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre.
O que nós acabamos de ler foi dito ao povo quando Deus mandou construir o templo no deserto. Ou seja, Deus queria que a construção do templo fosse fruto da oferta generosa conforme o coração e a possibilidade de cada um. E em recomendação, o Novo Testamento diz-nos qual é o espírito que se deve dar à oferta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Assim, a oferta serve para ajudar em outros serviços da obra de Deus e que, ao contrário do dízimo, não tinham um valor estipulado, uma porção estipulada. A oferta era de acordo com aquilo que as pessoas poderiam dar. Apesar de haver bons e maus exemplos de administração no mundo lá fora, e apesar de haver bons exemplos de fidelidade em algumas igrejas e obreiros, infelizmente existem também maus exemplos do uso do dízimo e das ofertas entre os filhos de Deus. Por exemplo, roubos, onde o valor que é destinado para as ofertas simplesmente é roubado, desviado. Desvio para outros fins e ostentação. Pega-se nos valores, não se rouba, mas no entanto o uso que se dá para a obra não justifica casas luxuosas para os ministros, que fica em completo contraste com a vida simples que Jesus levou. Pedir mais do que Deus definiu. Vemos vídeos espalhados pela internet onde pastores chegam a dizer que quem dá mais vai receber mais da parte de Deus, esforçando as pessoas a darem como se fosse uma barganha. E quarto, motivar erradamente a fidelidade do povo a dar as ofertas e os dízimos como compra de bênçãos, um toma lá, dá cá. Devemos ter cuidado para não cair na ganância, pois por causa dessas coisas muitos acabaram por deixar a Cristo. Mas apesar destes maus exemplos, não devemos deixar que isto invalide o sistema que Deus deu. Não esqueçamos, foi Deus quem deu. E Deus vai pedir contas a todos os que fizerem mau uso dos recursos que Ele deu. Quer os líderes, quer as igrejas, quer cada um de nós, que recebe também esses dons da mão de Deus, através da força que tem para obter o seu trabalho e das bênçãos que recebe fruto desse trabalho ou até dos seus negócios. Aliás, no tempo de Jesus chegou a condenar aqueles que faziam do templo um covil de ladrões. Quero convidar-te a leres Ezequiel capítulo 34 e Jeremias 23, onde estão pronunciados terríveis juízos para todos aqueles que, servindo ao Senhor, não se arrependerem de tais práticas de roubo e desvio, e assim criam escândalo na obra de Deus, levando a que muitos não entendam esse sistema dado pelo próprio Deus. Tudo isto é obra de Satanás e faz parte do grande engano. Devemos ter cuidado e não devemos esquecer um pormenor importante, que nós, ao não darmos por causa de alguns maus exemplos, estamos a prejudicar aqueles bons servos que estão na obra, procurando e esforçando fazer o melhor para o Senhor. Afinal de contas, como às vezes costuma-se dizer, pelos maus pagam os justos, não é? E isto não deveria ser na obra de Deus. Portanto, peçamos sabedoria a Deus para nos ajudar a sermos fiéis e confiar na sua justiça, porque ela vai acontecer. Leiam Ezequiel 34 e Jeremias 23. Mas nós não podemos terminar o estudo sem falarmos de algo importante que a Bíblia tem. Promessas. Sempre que se toca em dinheiro, há muitas dúvidas, muitos sis, muitas situações particulares. Claro que no âmbito do estudo não era possível abordar todas elas, mas no entanto, as promessas que aqui vamos ver agora vão nos dar alento para confiarmos no Senhor. Malaquias 3, versículos 10 e 11 diz-nos assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E vejam esta parte tão bonita. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Sabem, estamos num grande conflito e Satanás procura toda forma de criar perturbação à vida dos filhos de Deus. E neste texto Deus está a dizer que se formos fiéis a Ele, Ele vai repreender o inimigo naquilo que ele possa provocar uma desgraça na vida do crente, nos seus bens, como ele tentou fazer no caso de Jó.
leiam a história de Jó e vão perceber aquilo que estamos aqui a falar. Um outro texto que nós podemos ler está em Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, que diz que ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende será atendido. Reparem que o objetivo do texto não é um negócio, dá mais para ter mais, mas o objetivo do texto é exaltar a generosidade. Se aquele que tem dá livremente, generoso, claro que o Senhor vai abençoar para que continue a dar e assim tornar-se-á um rio de bênção para a vida de outros. E o Salmos 37, versículo 25, que diz que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou descendência a mendigar o pão. Isto é importante para aqueles que pensam que se derem, Deus vai desamparar o futuro dos seus filhos, das suas filhas, dos seus familiares. Confiemos no Senhor. Quero fazer-te uma pergunta ao terminar. Você quer ser um fiel mordomo? Sim, porque todos nós somos mordomos. Há uma parábola onde Jesus diz que, no final, Ele vai acertar contas com os seus mordomos. Amigo, o dinheiro é importante, embora não é riqueza, a não ser que quando ela é usada para adquirir bens e serviços que serão úteis. Mas nem o dinheiro nem as riquezas adquiridas devem tornar-se um ídolo e atrapalhar na nossa relação com Deus, tornando o nosso coração duro e tirando inclusive até tempo de relacionamento com Deus pelas várias atividades que nós vamos fazendo para ganhar esse dinheiro e essas riquezas. Devemos entender que é apenas um meio para obter bens e benefícios para proporcionar conforto, carinho, alimentação, ajuda ao próximo e para fazer a palavra de Deus avançar, porque afinal de contas tudo pertence a Deus. Ser fiel em tudo e Ele não falhará nas suas promessas. Peça sabedoria a Deus para administrares os teus bens, porque depois de dares a tua parte ao Senhor, vais ficar com uma parte. E é aqui que muitos falham. E é aí que é necessário pedir sabedoria ao Senhor, para que Ele te ajude naquilo que possas pensar que é pouco. Com a sua bênção, a sua sabedoria vai se multiplicar na tua vida. Vamos orar se é o teu desejo então ser mordomo de Deus. Querido Deus e Pai, ajuda-nos a não nos agarrarmos aos bens materiais, nem à riqueza, nem ao dinheiro, mas a entendermos que isto tudo é meio para servirmos ao nosso próximo e para manifestarmos o amor que Tu pedes na Tua palavra que tenhamos uns com os outros. Que o Teu Santo Espírito possa habitar na vida de cada um daqueles que estão a fazer este curso ou a ver este vídeo e que possam ser abençoados, não em quantidade, mas em qualidade de uma fé viva e confiante num Deus que tudo tem, tudo lhe pertence, mas ainda assim liberalmente entrega aos homens para gerirem. Te peço essas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, termino com Isaías 33:16 que diz: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Deus não vai falhar com nenhum dos seus filhos que confiam nele. Estuda esta carta de amor de Deus para ti, que o Senhor te abençoe. Não te esqueças de ativar as notificações, inscrever-te no canal, partilhar este conteúdo se achaste relevante para os teus amigos e familiares a quem tu amas. E para alguma questão, entre em contato comigo através do e-mail michaelregiste2020@gmail.com. No próximo módulo, nós iremos estudar o que é que a Bíblia ensina acerca da vida cristã. Estamos a chegar ao final do nosso curso e quero convidar-te a poderes assistir a esse módulo e vermos aquilo que representa a vida cristã. Uma boa semana.